Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Enquanto ainda falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele, porém, disse: "Por que estás perturbados e por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era a sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: "São estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. E disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos, ao terceiro dia, e em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto." Palavra da salvação. As aparições do ressuscitado são motivo para reformular o nosso pensamento sobre o corpo e sobre a criação de Deus. A experiência do limite e da morte, isto é, das coisas em geral e da morte das pessoas que nos são queridas, faz-nos pensar que o nosso corpo tem uma data de validade, como se esta fosse a última verdade sobre o nosso ser. O tempo parece sempre muito breve e os nossos projetos sempre muito grandes e nunca terminados. Mas Deus surpreende-nos com a ressurreição do seu Filho. O corpo assumido na encarnação torna-se glorioso. A verdade é que Deus já tinha pensado o corpo para a eternidade. Com a ressurreição do seu Filho, supera os efeitos negativos provocados pelos nãos humanos que conduziam a pessoa e o seu corpo à morte. O amor que faz reviver, por sua vez, dá uma vida abundante, que permite continuar com aquela de antes. Pois Jesus come como antes e mostra as suas chagas gloriosas que testemunham a escolha da cruz. E inicia aquela vida futura, na qual vai ao encontro do Pai, para ocupar o lugar que estava preparado para ele desde sempre. Agora, Jesus é considerado Senhor de todas as coisas, porque nele tudo é salvo, redento, cumprido e recapitulado. A vitória de Cristo, paradoxalmente porque nasce da cruz, faz-nos compreender que Deus é verdadeiro e fiel, e que se também nos pede para passar pela escuridão mais densa e pelos sofrimentos dolorosos, Ele, que é a luz, nos fará renascer numa vida nova e eterna. Como se realizaram as Escrituras com a história da morte e ressurreição do seu Filho, assim na fé se realizará a nossa história de crentes. Não seremos abandonados no pó, porque Deus se levantou do pó, e o mesmo
acontecerá conosco.